A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Examinai as Escrituras. A lição de hoje é a lição 7, o que Jesus fez com a Bíblia dele. O texto básico encontra-se em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 27. Trata da passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus explica aos discípulos a respeito de si nas Escrituras, especificamente o versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, complementando com os versículos 29 a 32. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha que maravilha, quando o Senhor fala, arde o nosso coração. E falando pela palavra, falando a palavra melhor ainda, porque a palavra tem esse poder de mudar os nossos corações, as nossas vidas. Versículo-chave, Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O alvo da lição de hoje: espera-se que o aluno devolva a Bíblia ao lugar central dela em sua vida e ministério. Nossa vida tem que ser pautada pela palavra de Deus, ela tem que ocupar um lugar central em nossas vidas e no nosso ministério. Os objetivos: reconhecer que Jesus cumpriu toda a palavra, almejar ser como Jesus e decidir pelo esforço em cumprir o que está nas Escrituras. Introdução. A Bíblia é a regra de fé e prática dos cristãos. O Senhor nos deixou esse presente maravilhoso para que, por meio da palavra, o conhecêssemos e vivêssemos uma vida plena com Ele. Mas o que se vê que tem visto nas últimas décadas, a Bíblia tem perdido o seu lugar de destaque no seio da igreja. Isso é uma preocupação muito grande e é uma situação séria, não? Um grande apelo que se faz para todos os cristãos: regressar de novo às Escrituras e ter para com elas a mesma atitude de nosso Senhor, ou seja, mesma visão, mesmo valor, mesmo uso. A Bíblia é, portanto, indispensável para a igreja, assim como foi para Jesus. E também o verdadeiro poder da igreja está na palavra de Deus. Primeiro tópico: Jesus cumpriu as Escrituras. Há várias promessas relativas ao Messias que estão na palavra de Deus e têm o seu respectivo cumprimento. Então vamos ver. 1. Ele há de ser semente da mulher e esmagará a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15. O cumprimento em Gálatas 4,4 e 1 João 3,8. Em Gálatas: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E 1 João: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 2. Ele será semente da linhagem de Abraão, conforme Gênesis 12, 1 a 3, e o cumprimento em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. 3. Ele será da casa de Davi, Isaías 11:1, Jeremias 23:5, e o cumprimento, Romanos 1:3 a 4. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne,
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. 4. Será precedido por um mensageiro. Malaquias 3:1, Isaías 43, o cumprimento em Marcos 1, de 2 a 4. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, referindo-se a João Batista, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 5. Nascerá de uma virgem, tipificado pelo menino de Isaías 7,14. O cumprimento está em Mateus 1, versículos 21 a 23. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 6. Nascerá em Belém, Miqueias 5:2, cumprimento Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. 7. Será odiado, desprezado, injuriado, rejeitado, condenado e executado como um criminoso. Salmo 22:16. O cumprimento está em Mateus 26:67 a 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? 8. Ele ressuscitará, Isaías 25:8, cumprimento, Lucas 24:6 e 34. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E 9. Ele voltará em glória na consumação dos séculos. Daniel 7:13 a 14. E o cumprimento em Mateus 26:64. E disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Todas as promessas relativas ao Messias cumpridas em Jesus. 2. Ele aceitou sua autoridade. Jesus testemunhou acerca da autoridade e inspiração das Escrituras. Então vamos ver. 1. Ele se referia às Escrituras como palavra de Deus. Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido nas Escrituras que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? 2. Ele cria que toda a palavra era igual em autoridade. Lucas 24, 25 a 27 e versículo 44. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Igualdade de autoridade. E o versículo 44. E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. 3. Ele aceitava todas as histórias e milagres registrados na Bíblia como verdadeiros. Mateus 12:40, passagem de Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 4. Ele colocou seu selo também sobre o Novo Testamento. O Espírito Santo iria guiar seus escritores em toda a verdade. João 16:13.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele usou a Bíblia. Jesus julgava a Bíblia simplesmente indispensável. Em vários momentos, Jesus usou a Bíblia, né, como palavra de Deus, como poder. Ele enfrentou o diabo. Mateus 4, de 4 a 11. As Escrituras são a única arma eficaz contra as mentiras de Satanás. Nossa resposta ao inimigo deve sempre ser a palavra de Deus. A passagem muito conhecida, então diz assim: Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito. Jesus por várias vezes mencionou está escrito, referindo-se à palavra, às Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: E aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, referindo-se à palavra, está escrito, autoridade da palavra. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, a palavra diz: Ao Senhor adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, a palavra, as Escrituras, são armas eficazes para nossas vidas contra as mentiras, as investidas de Satanás. A palavra de Deus é a nossa arma, é a nossa resposta contra o inimigo em qualquer ocasião. 2. Ele enfrentou as pessoas que o criticavam. Mateus 22, de 41 a 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensai vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, dizendo: Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Jesus enfrentando as pessoas por meio da palavra, usando a palavra como critério indisputável de verdade. 3. Enfrentou sofrimento e morte. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O propósito de Deus para a vida, ministério e destino, morte e ressurreição de Jesus, totalmente descritos na Bíblia. 4. Ele pregou a Bíblia. João 3,14, Marcos 1,38, diz assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus veio para pregar o Evangelho de salvação. E em Marcos 16, do 15 ao 18, tem uma ordenância do Senhor para as nossas vidas. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que maravilha, que poder! Mas a essência é a pregação das Escrituras, como foi com Jesus. A pregação das Escrituras era a prioridade de Jesus e tem que ser a nossa prioridade também. Conclusão. A volta às Escrituras, à sua essência, por parte da igreja contemporânea é crucial. Tem que tomar um lugar central em nossas vidas, no seio da igreja. A pregação genuína da palavra, a pregação do Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É urgente a necessidade de nos imbuirmos da mesma atitude de Jesus, cumprir as Escrituras, aceitar sua autoridade e usá-la em nossa vida, e voltarmos apressadamente para a Bíblia. Queridos, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos que ter a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações, né? Como lugar central, para que o Senhor nos abençoe, para que possamos tomar posse das bênçãos de Deus e conhecê-lo melhor. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.